Olá pessoal, quem fala é Sérgio Fernandes, professor aqui do canal Manual de CAD. Tá, pessoal, hoje a gente vai dar início aí a umas aulinhas de comandos avançados do AutoCAD, tá? Então a ideia é ensinar um comando avançado do começo ao fim. Eu não sei quanto tempo vai durar cada uma das aulas, mas vão ser um comando por aula, tá ok? Eu ainda não sei a frequência com que essas aulas vão ser postadas. O pessoal que faz o curso aqui comigo de AutoLisp sabe que eu posto em média aí quando dá 2 aulas por semana, tá? Nosso curso está um pouquinho para frente do meio. E essa aula nossa vai ser a primeira. E nós vamos tratar do comando filter. Eu sei que muitos de vocês sabem usar o comando filter, mas eu duvido que todos saibam utilizar ele plenamente. Quando eu digo plenamente, é usar todos os recursos que ele se dispõe. A título de curiosidade, o filter até a versão 2010, se não me falha a memória, ele era um Lisp, um AutoLisp, uma linguagem de programação. Para título de curiosidade, ó, a gente vai entrar aqui, a gente vai ver toda a programação do comando filter, tá? Gigantesco esse comando, não tão difícil de se entender, tá? Mas um programa que funciona muito bem, perfeito? Para quem está fazendo aí o curso de AutoLisp comigo, quem quiser um dia procurar aí o filter, fica na pasta suporte do AutoCAD, pode dar uma olhadinha aí na Lisp, tá ok? Se eu não me engano, da versão 2010 para frente, ele passou a ser um programa integrado do próprio AutoCAD, tá ok? Mesmo porque eu não andei encontrando a Lisp dele, tá? Mas ele existe, funciona muito bem. Para usar ele, pessoal, vamos digitar na linha de comando aqui, ó, filter. Pedir desculpa para vocês, eu estou hiper resfriado, tá? Vou ficar chupando cana aqui, puxando esse nariz um bom tempo ainda. Desculpa, pessoal. Então vamos lá. Aqui eu tenho a janelinha do meu filter, tá? Onde nessa primeira parte aqui, ó, é onde vai estar listadas as propriedades do objeto que eu quero selecionar ou dos objetos que eu quero selecionar, tá? A gente tem também aqui essa área chamada de Select Filter, que é onde eu vou entrar com todas as opções do meu filtro, tá ok? Então, todas as opções que eu vou colocar aqui na nossa janelinha aqui, vai vir tudo dessa parte aqui, ó, chamada Select Filter. Eu vou ter 3 botões aqui, um de editar itens aqui nessa lista, deletar os itens ou limpar a tela totalmente, tá? E aqui eu tenho uma aba onde eu posso salvar os meus filtros, tá? Então os filtros que eu uso muito, que eu uso bastante, eu posso estar salvando eles, tá ok? E depois eu tenho os objetos, mais 3 botões aqui, esses 3 botõezinhos, que ajuda a cancelar o comando e aplicar o filtro selecionado, tá ok? Então, pessoal, vamos fazer um filtrozinho simples. Eu quero selecionar todos os círculos do meu desenho. Como que eu faço? Eu dou o comando filter, ele vai vir limpo aqui. Se não vier limpo, o clear list resolve o problema, tá? Então, por exemplo, vamos colocar aqui alguma coisa. Se vier com alguma coisa preenchida, eu posso dar clear list e a minha lista vai ser limpa e eu posso começar a fazer o meu comando. O meu comando não, o meu filtro. Então eu vou clicar aqui na lista Circle. Então eu vou selecionar todos os círculos do desenho. Após selecionado, pessoal, eu preciso adicionar o elemento selecionado e os seus valores à lista. Então eu vou clicar em Add to List. Ele vai selecionar todos os círculos. Como que eu faço? Dou Apply e abro uma janela, ou dou All, ou seleciono os elementos que eu quero filtrar para que seja selecionado apenas os círculos, tá? Então, só os círculos foram selecionados. Ele vai iluminar e eu posso fazer o que eu quiser, ou na janela Modify, ou com algum comando em linha de comando. Vamos mudar um pouquinho esse filtro. Se eu quiser adicionar mais um elemento nesse filtro, ele funciona como se fosse uma função E, tá? Todos os itens da minha lista têm que ser verdadeiros para que o objeto seja selecionado. Então vamos vir aqui, ó, e vamos colocar também uma cor. Quando eu
eu entro aqui com cor, ele vai entrar o quê? Com essa janelinha onde eu posso digitar a cor ou selecionar a cor através do botão Select. Então, se eu clicar aqui no Select, eu quero selecionar tudo que for vermelho. É a cor 1, tá? Quem fez o curso de Autorisp aí tem essa tabelinha, tá? Então, 1 é o vermelho, 2 é o amarelo, 3 é o verde, 4 é o cian, 5 é o azul, 6 é o magenta, 7 é o branco, tá? 8 é o cinza, e assim vai indo. São 256 cores, eu não sei todas, mas conheço algumas, tá ok? Então eu vou clicar aqui agora em Add to List para adicionar a lista. Então agora eu vou selecionar tudo aquilo que for círculo com a cor vermelha. Criada a minha lista, eu dou Apply, All, selecionou apenas os círculos que são vermelhos, tá ok? Uma outra coisa que eu posso fazer, pessoal, vou apagar aqui a cor e vou colocar uma opção aqui do raio do círculo, tá? Então ele ativou aqui para que eu entre com o raio do círculo. Na frente aqui eu tenho uma opção de igual, ou seja, eu tenho igual, esse símbolo aqui, exclamação, o sinal de igual é o diferente, menor, menor igual, maior, maior igual e o asterisco que nós vamos conversar sobre ele já já, tá? Esses daqui são de praxe, todo mundo conhece. Então vamos supor que eu queira selecionar todos os círculos e eu não quero selecionar aqueles que têm um raio de 150. Então eu quero diferente de 150. Adicionar tudo aquilo que for diferente de 150, na verdade, né? Adicionar a lista. Então ele vai selecionar todos os círculos diferentes do raio de 150. Aplico. Selecionei. Ah lá. Todos que são diferentes. Esse daqui, ó, ele deve ser raio de 150. Por isso não selecionou. Porque eu falei que eu quero diferente. Vamos verificar? Ah lá, o raio dele é de 150. Vamos dar outro filtro aqui. Eu também posso fazer o seguinte. Vir aqui no raio e falar que eu quero todos os que são maiores ou iguais a 100. 100 não. 150. Adiciona a lista, aplica, seleciona. Só esses são maiores ou iguais a 150. O restante não foi selecionado, tá? Então, vale lembrar que todos os elementos da lista têm que ser verdadeiros para que o objeto seja selecionado. Se eu me arrepender disso daqui, pessoal, eu posso fazer o quê? Editar o item. Tá vendo? Editar o item. Eu clico em editar, ele abre aqui a opção, ó, que eu estou, círculo raios, o raio do círculo, e eu posso editar um novo valor. Por exemplo, 200. Só que depois que eu apertei Edit Item, para fazer com que esse novo valor seja modificado, aqui em cima eu tenho que clicar em Substitute, para substituir. Tá ok? Então agora é todos os círculos maiores ou iguais a 200. Apliquei. Ele não selecionou nenhum, porque não tem nenhum maior ou igual que 200. Tá ok? Então vamos entrar aqui. De novo, Edit Item. Digito. Eu vou substituir. Aplico. Olha lá, esses três são maiores ou iguais o raio do que 100. Tá ok? Uma outra forma que eu tenho de montar essa lista, em vez de selecionar um item de cada vez, pessoal, é utilizar o botão adicionar o objeto selecionado, add select object. Então, se eu clicar em cima desse círculo, ele vai me trazer uma lista com todas as propriedades desse círculo. O objeto dele, o layer, o tipo de linha, a cor, o centro, o raio e o normal vetor. Tá ok? Se eu aplicar esse filtro, ele só vai selecionar um objeto, porque apenas um objeto se encontra nesse ponto de inserção. Vê só? Só selecionou aquele objeto. Então, toda vez que eu utilizo o botão para adicionar o objeto selecionado aqui, o add select object, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deletar tudo da clear list.
Vou selecionar essa linha aqui agora. Se eu quiser selecionar todas as linhas vermelhas, eu vou precisar apagar os itens que vão atrapalhar o meu filtro. Então agora, do jeito que está aqui, ó, ele vai selecionar todas as linhas com um layer 0 com a cor vermelha. Se eu aplicar, olha lá, selecionou as linhas, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Esse botãozinho aqui, ele atrapalha a vida de muita gente quando não sabe usar. Vou limpar, clicou aqui, selecionou o objeto, ele vai mostrar todas as propriedades daquele objeto. Aplicou, mandou selecionar, vai selecionar apenas aquele objeto, tá ok? A não ser que eu tenha vários outros objetos, um em cima do outro ali, compartilhando o mesmo x, y e z, aí ele vai selecionar, tá ok? Mas os itens que eu não quero, eu venho aqui, vou dando delete e removendo da minha lista, tá ok? Apliquei. Tá? E ele vai selecionar aqui, ó, os 3 textos em vermelho. Perfeito? Poxa vida, bem legal. Então a gente aprendeu aqui o botão de adicionar, substituir, de pegar as propriedades de um objeto, tá ok? Outra coisa interessante aqui também, pessoal, é que toda vez que eu tiver uma lista de opções do CAD, o botão Select vai ser ativado. Por exemplo, se eu escolher Layer, vamos lá, cadê? Tá aqui. Eu posso selecionar a partir de uma tabela do AutoCAD todos os layers disponíveis. Aqui eu só tenho 0, vou selecionar o 0, tá ok? E vou fazer o seguinte agora, pessoal, eu vou criar alguns layers, tá? Vou criar aqui na linha de comando, vou criar um layer chamado círculo, um chamado linha e outro chamado cirtexte. Por que cirtexte? Eu vou explicar já já. Proposital isso, tá? Então tudo esse pessoal aqui vai ser círculo. Todo esse pessoal aqui vai ser linha. E todo esse pessoal vai ser cirtexte. Tá? Lembra que eu falei que tinha um asterisco? Então vamos usar ele agora. Nosso asterístico. Clear list. E eu quero selecionar todos os layers que comecem com cir. O que tiver depois do cir, eu quero que ele ignore. Eu vou colocar o asterisco, ele vai ser o meu coringa. Tá ok? Então, tudo que tiver para frente, ele seleciona. Então, tudo que começar com cir, ele vai selecionar. Adiciona a lista. Aplico. Ah lá, selecionou tanto esses como esse, porque aqui é círculo, que começa com C e R, e aqui é cirtexte, que também começa com C e R. Tá ok? Mesmo sendo objetos diferentes, compartilham o mesmo sufixo de layer, tá? O mesmo prefixo de layer, tá ok? Posso editar isso daqui. Se eu quiser, por exemplo, eu não sei o nome, mas eu sei que tem no meio dele um IN, né? O linha tem ali no meio um IN. Então eu quero qualquer coisa pro lado de lá, qualquer coisa pro lado de cá. Então ele vai fazer o quê? Todos os objetos que tiverem no meio deles escrito IN, ele vai selecionar. Então eu vou clicar aqui, vou dar subst, e eu vou agora carregar todos os layers que contenham IN, desprezando o que tiver na frente, desprezando o que tiver para lá. Apply, selecionou todas as linhas, porque todas têm IN entre o L da linha e o NHA. Tá ok? Muito legal, né? Eu uso bastante esse asterisco aqui, pessoal. Às vezes você tem uma topografia, para quem trabalha na área de civil, e todas as topografias começam com o layer top, e aí você manda filtrar tudo que começar com top asterisco, ele seleciona toda a topografia para você, tá? Essa é uma das saídas. Eu vou dar delete aqui agora. Outra coisa importante, pessoal, quando você trabalha com muitas e muitas seleções, você pode o quê? Salvar esses filtros. Vamos criar um filtro aqui. Eu quero um filtro onde vai selecionar todos os layers. Cadê layer? Todos os layers círculo.
com um raio igual a, com um raio, círculo e raio menor igual a 150. Vou adicionar minha lista, tá? Então, tudo que for layer círculo, o objeto tem que ser um círculo e o meu raio tem que ser menor ou igual a 150. Sérgio, você não colocou que o objeto era círculo, mas ele colocou automático. Pessoal, se eu estou procurando o círculo de o raio de um objeto, ele tem que ser um círculo. O programa inteligente o suficiente já coloca isso automaticamente, tá? Vou aplicar, vou fazer o meu filtro aqui. Ah, funcionou perfeitamente. Selecionou do jeitinho que eu queria. Se eu entrar no comando filter, o meu filtro vai estar ali. Mas se eu precisar fazer outro e quiser salvar esse, como que eu faço? Eu dou um nome para ele. Vou chamar isso aqui de círculo. E vou clicar em Save As. Pronto. Agora o meu filtro corrente é o círculo. Tá ok? Se eu vier aqui da Clear List, me arrepender e falar, ai meu Deus, eu preciso do círculo de novo, eu clico aqui, vai estar disponível o meu círculo. Tá? Legal, bacana, gostei. Isso vai valer apenas para esse desenho? Não, para todos os desenhos que vocês forem abrir no AutoCAD, tá ok? Outra coisa que vocês podem fazer, pessoal, é deletar isso daqui. Então, eu não quero o círculo, eu posso deletar o filtro corrente. E aí ele vai sumir da minha lista, tá ok? Posso ter quantos filtros eu quiser no meu desenho, tá ok? Bacana, Sérgio, aprendemos a utilizar o comando filter. Não, ainda tem mais coisa. O filtro ele também trabalha com linguagem lógica, ele também tem operadores lógicos, tá ok? Eu acredito que o operador mais fácil de aprender por enquanto seja o operador AND. Então aqui embaixo eu tenho 4 operadores, AND, OR, NOT e SHOR. AND quer dizer que tudo que tiver na lista tem que ser verdadeiro para que ele selecione. Então, como que eu uso um operador AND? Eu venho aqui, coloco begin AND, adiciono a minha lista. Então, begin é o início, tá? Batman Begins é o início, tá ok? Então, agora eu vou montar aqui o que eu quero. Então, eu quero layer igual a círculo. Tá? E eu quero que o objeto seja um círculo. Acabei? Acabei. Então, da mesma forma que eu tenho um begin, eu tenho que ter um end. Tá? Se eu colocar o cursor aqui em cima desse object, circle, o meu end vai sair no meio entre o layer e o object. Então, eu tenho que deixar aqui embaixo para ele sair aqui, tá? Então, eu vou procurar aqui, fim do meu end, adiciono. Então, tá aqui, ó. A condição tem que ser círculo, o layer tem que ser círculo, o objeto tem que ser circle. Aplico, selecionou. Tá? A função end é bem bacana, porém, se você for usar o filter para selecionar da maneira que eu ensinei agora há pouco, ele já é automaticamente uma função e. Então, você não precisa utilizar isso daqui, a não ser que você queira mesclar AND com OR, com NOT, com SHOR. Aí ele tem serventia, tá? Se você colocar aqui na lista circle com um layer círculo, ele vai selecionar da mesma forma que o AND, porque nessa lista todo operador é AND automaticamente. Esse tem que ser igual a esse, que tem que ser igual a esse, que tem que ser igual a esse para ser selecionado. O OR é o OU, tá? Então eu venho aqui do begin OR, adiciono a lista. E aí eu vou dizer o seguinte: eu quero tudo que for círculo e tudo que for linha. Então, ele vai fazer o seguinte: vou adicionar o meu círculo. Opa, ao erro aqui, ó. Tá? Eu tenho que adicionar aqui embaixo, ó, um círculo e uma linha. Tá? E agora eu vou vir aqui e vou falar que eu acabei o meu AND NOT. AND OR, tá? O que ele vai fazer? OR é OU.
ele vai selecionar tudo aquilo que for círculo ou tudo aquilo que for linha. Ou um ou outro. O que tiver aqui, ele vai selecionar. Aplico. Selecionou tudo que é círculo. Selecionou tudo que é linha. Tá ok? Filter. Vamos agora fazer o seguinte. Eu quero selecionar um pouco mais complexo com o OR. Eu quero selecionar Begin OR. Tudo que for o raio, o círculo raio maior que 150, tá? Então, só assim, ou todas as linhas, melhor ainda, vamos colocar um end aqui dentro. End. Begin end. Adiciona a lista. Então, ó, o begin end agora está dentro do OR. Então, eu vou vir aqui e vou falar que eu quero todas as linhas. Não sei se isso vai dar certo. É a primeira vez que eu estou tentando. Todas as linhas da cor vermelha. Vermelho é 1. E aí eu dou o fim do end, tá? E o fim do OR. Pronto, o que eu tenho aqui? Eu gostaria de poder aumentar isso aqui, deixa eu ver se eu consigo. Consigo, pronto. O que eu tenho aqui agora? Begin OR. Ou o raio do círculo é menor ou igual a 150 e o objeto círculo, tá? Eu posso deletar isso daqui, senão ele vai selecionar todos os círculos. Então, apenas o que é círculo menor ou igual a 150, o raio. E linha igual a vermelha. Ou ele vai selecionar todas as linhas iguais a vermelha, ou ele vai selecionar todos os círculos. Só que a linha, como ela está dentro de um end, opa, fiz bobeira aqui, tá? Delete. Tenho que colocar aqui um end. E depois um end not. End OR. Tá? Então, vamos ver se eu consigo explicar isso daqui direito. Iniciou o begin OR. Ele começa aqui e termina aqui. Tudo que tiver aqui dentro, ou vai ser um, ou vai ser o outro. Então, o primeiro item é todos os círculos que forem um raio menor ou igual a 150. Isso, se tiver, ele vai selecionar. E depois ele vai procurar o quê? Uma função E. A linha tem que ser linha e tem que ser vermelho. Ele vai selecionar ou linha vermelha ou círculo menor ou igual a 150. Apliquei. Selecionei. Ah lá, selecionou os círculos menores 150 ou as linhas que são vermelhas. Então, eu juntei uma função ou com uma função AND, tá? Deu para explicar? Um pouco confuso, né? Quando a gente mistura assim, fica um pouco complicado mesmo, tá ok? Agora a gente vai aprender a função NOT. A função NOT é a negação, é a inversão da verdade. É mais fácil pensar assim. Eu não quero que selecione aquilo. Acabou. É o contrário de tudo que a gente aprendeu até agora. Vou dar um filter aqui, clear list. Eu vou vir aqui, vou iniciar uma função not, begin not. Eu não quero o que for linha. Tá? E agora eu vou dar um end not. Aplico, ele vai selecionar tudo, menos o que for linha. Não as linhas. Tá ok? É muito importante quando a gente quer fazer um processo de seleção inversa. A gente quer remover alguma coisa da seleção ou não quer que determinado objeto seja selecionado. Então, a gente usa a função not e tira ele forçosamente da filtragem. Tá ok? Tá ok. Clear list. Agora, pessoal, a gente tem o shore. O shore é um pouco complicado. Tá ok? Vamos lá. Shore. Begin shore, adiciona a lista.
E eu vou fazer o seguinte, eu quero linha vermelha. Linha e vermelha. Cor vermelha. E aí eu vou dar um fim no meu shore. Aqui, pessoal, ele vai selecionar tudo menos o que for linha vermelha. Tá ok? Apply. Olha lá. Ele selecionou... É assim, na verdade eu expliquei errado. Ele seleciona tudo ou que for linha ou que for vermelho. Os dois juntos não. Tá? Então esse objeto é um círculo, mas é vermelho. Seleciona. Esse objeto é um círculo, mas é vermelho. Seleciona a mesma coisa esse daqui. Isso aqui é uma linha, não é vermelho. Então seleciona. Tá? E o texto é vermelho, mas não é linha. Agora, aquilo que é realmente linha vermelha, ele não seleciona. Ele vai selecionar... Opa, costume do curso de Lisp. Ele vai selecionar todas as linhas e tudo que for cor vermelha, mas aquilo que for linha e vermelho junto, não seleciona. Tá? Deu para entender? Tudo que é linha, tudo que é vermelho. Linha e vermelho junto, não seleciona. Perfeito? Um pouco complicado, mas é assim, é treino, tá? Eu tenho certeza que com essa aula aí, um pouquinho de treino, e lógico, dúvidas, pessoal, vamos postar aqui, tá ok? Eu respondo, eu gosto de responder as dúvidas de vocês, tá? Quem já acompanha aí o curso de Lisp, essa playlist aqui eu vou chamar ela de comandos avançados do AutoCAD. Não vai ter numeração de aula porque não tem necessidade. Você pode assistir as aulas aí sem ordem nenhuma que você vai ter o mesmo proveito, ou só assistir as aulas que te interessam, tá ok? E essa aula aqui, pessoal, é muito importante, tá ok? Saber selecionar é muito importante. Eu perdi o raciocínio, não sei do que eu estava falando, mas tá tranquilo. Pessoal, eu espero de coração que essa aula tenha ajudado vocês. Eu não sei ainda qual vai ser o comando da próxima aula. Teve um pessoal que me pediu para ensinar umas coisas mais avançadas aí de plotagem, até mesmo uns comandos para otimizar a tarefa. Eu vou bolar essa aula para vocês, tá? Tanto vai ter essa aula aqui, quanto no curso de Lisp, tá ok? Quem pediu foi a Amanda, a Laís também pediu, então eu vou ajudar vocês, mas eu gostaria que vocês pedissem mais coisas. Eu quero ensinar o comando field para vocês, eu quero ensinar parametrização, eu vou tentar ensinar blocos dinâmicos, mas talvez não dê para fazer, talvez nem em 10 aulas, porque é um assunto muito grande, tá ok? Eu vou ensinar bastante coisa, então eu espero que seja proveitoso para vocês. Se tiverem dúvidas, postem e vamos para frente, tá bom? Daqui a uns 5 dias aí quem sabe no final de semana, eu poste aí mais uma aulinha aí de comandos avançados, tá ok? Amanhã, para quem está esperando o curso de Lisp, tem a última aulinha de exercício aí, tá ok? Pessoal, um forte abraço, tudo de bom para vocês, espero que vocês tenham gostado.